Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. A cidade de Fortaleza vai sediar nesta quinta e sexta-feira, dias 17 e 18, um encontro de magistrados aqui no estado do Ceará. E o tema é instigante: magistrado, vida, profissão e saúde. Repercussão das decisões judiciais. É um tema interessante porque reflete que a profissão de ser juiz é uma profissão extremamente desgastante. E muitos juízes, inclusive, adoecem pela pressão, não é? pela ameaça. Aliás, o ser magistrado no Brasil, ser promotor, está virando risco, não é? Iminente de morte. Nós tivemos um caso de uma juíza que foi assassinada no Rio de Janeiro e essa semana um promotor em Pernambuco. Não é? A violência do crime organizado não respeita mais nem as instituições do país. E o crime organizado, ele ousa a cada dia, né? Chegou-se a noticiar até a ameaça de morte, até um governador do estado. Esse tema da magistratura vai ser debatido neste quarto encontro da magistratura cearense, repito, magistrado, vida, profissão e saúde, dias 17 e 18 de outubro, lá na Escola Superior da Magistratura. É uma realização da Associação Cearense de Magistrados, tem um apoio da Escola Superior da Magistratura, também tem apoio do Diário do Nordeste e tem patrocínio do governo do estado, da Prefeitura de Fortaleza, do Sindicato dos Oficiais de Justiça, não é? Enfim, de outras empresas que também estão, de alguma forma, apoiando este evento. Eu estou recebendo aqui no programa, a produção convidou, e ele está aqui comigo, o doutor Ricardo de Araújo Barreto. Ele é o presidente da Associação Cearense de Magistrados, ele é juiz, evidentemente. Ele está aqui no programa e também viria para o programa, mas por um contratempo ela não pôde comparecer, a doutora Fabíola Bessa, que é psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e que ia também participar desse debate, que vamos conversar sobre o temário do encontro, que visa exatamente discutir esse desgaste que os magistrados sofrem no exercício laboral da sua profissão, de ter a responsabilidade de proferir sentenças, e sentenças que agradam e desagradam, né? A decisão de um juiz é realmente uma decisão muito dura, mesmo dentro dos parâmetros da lei, é um momento muito duro, muito solitário e muito duro quando o juiz tem que determinar uma sentença, mandar alguém para o cumprimento de alguma pena, etc, etc. Aliás, aqui no Brasil há até um clamor para que as penas sejam até mais duras do que já são, dada a violência, né, e o estágio atual de violência em que vive a sociedade brasileira de maneira geral, de norte a sul deste país. Este é o tema do Questão de Ordem. Estou aqui com o doutor Ricardo Barreto, que é o presidente da Associação Cearense dos Magistrados. Você participa do programa pelo nosso Disque Assembleia, que está aí no seu vídeo. Esse número aí, ele fica à sua disposição diariamente, das 8 da manhã às 7 da noite, esse número 0800, ligação gratuita, para que você possa interagir com a nossa produção. Você fala através deste número, você fala comigo e fala com a produção do programa Questão de Ordem. Mande o seu recado, ligue, participe, interaja com o Questão de Ordem. Doutor Ricardo, tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui. Satisfação estar aqui com você. Esse tema é instigante. Eu estava até conversando com o senhor aqui antes de começar o programa, e o senhor estava me dizendo que a comissão que organizou, não é o evento, que tem o senhor, tem a doutora Luciana Teixeira, que é a segunda vice-presidente da associação, tem o doutor César Belmino Barbosa Evangelista Júnior, que é juiz da terceira vara de execuções penais aqui de Fortaleza, e tem a doutora Ana Paula Alencar de Carvalho, gerente executiva da Associação Cearense. Esta é a comissão organizadora do evento. E o senhor estava me dizendo que este ano o tema do encontro, é o quarto encontro, ele saiu um pouco das questões meramente jurídicas, né, e adentrou, né, nessa questão. É uma preocupação hoje da magistratura, quer dizer, vida, profissão e saúde? É uma preocupação muito grande da magistratura, especialmente da Associação de Magistrados, que conta hoje com o apoio também do Tribunal de Justiça, que terminou por aderir a essa preocupação quando fez constar no seu planejamento estratégico um projeto que nós chamamos de projeto de acompanhamento psicossocial. E essa preocupação ela se dá não só no território cearense, mas ela é uma preocupação nacional. Em 2011, o próprio Conselho Nacional de Justiça editou uma portaria 124, em que ele estabelece parâmetros que deverão ser investigados para entender melhor essa epidemia, essa endemia, né,
que acomete hoje os magistrados. Os juízes estão adoecendo mesmo? Estão adoecendo. Nós temos hoje uma carga processual muito grande. Você viu que ontem foram publicados os números do CNJ. Eu vou já até debater um pouco com o senhor esse raio-x da justiça brasileira. Exato. Então, nós temos 92 milhões de ações tramitando no país para um número de 15 mil magistrados em todo o país. Basta o simples olhar sobre esses números já revela que alguma coisa está errada. E a manchete, quando sai no jornal, diz assim: de cada 100 processos no Brasil, apenas 30 chegam ao seu final, ou seja, 70 ficam pelo meio do caminho. E a impressão que se passa é que a justiça brasileira é lenta, etc. E não se adentra aos problemas que causam esta realidade. Que é uma realidade que precisa mudar, né, doutor? Claro. O senhor concorda? Agregada à carga processual, nós temos uma falta de estrutura de pessoal. No estado do Ceará, por exemplo, faltam uns 98 magistrados. Nós temos hoje 98 cargos vagos de magistrados. Nós temos quase... O ideal seria concurso para mais 98 vagas. Está sendo aberto o concurso e a expectativa é que seja provido aí para o próximo ano. Sim. Nós temos também um quadro, além de um quadro insuficiente de servidores do judiciário, nós temos hoje faltando, dentro desse quadro, que já é insuficiente por si mesmo, 237 cargos também vagos de servidores, que precisam do provimento. Então, você soma uma carga processual extensa como essa, você soma uma falta de estrutura física, né? Nós trabalhamos com fóruns com a capacidade muito limitada, muito abaixo da necessária. Muito improviso também. Muito improviso. E uma condição de servidores que não está longe de ser o ideal, aí isso vai terminar redundando numa justiça ineficiente. E esse é uma das razões, Renato, que causam esse adoecimento dos magistrados. O magistrado ele também está inserido dentro do contexto social. Ele é vítima também da violência urbana. Ele sofre as frustrações naturais de se viver na sociedade. Ele tem família. A família dele está circulando, né, pela cidade. Família, vizinhos, ele tem amigos, né? Ele também desejaria que a prestação jurisdicional que ele realiza fosse a ideal. E no momento que você não consegue fazer isso causa em você uma tristeza muito grande. E o que nós temos notado é que essas pessoas estão sofrendo muito. Não só, como eu digo, não só no Ceará, mas é uma observação de todo o Brasil, é uma observação sobre a magistratura nacional. Doutor, o senhor, presidente da Associação Cearense dos Magistrados, o senhor está fazendo um mestrado em Direito Comparado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, né? Já está próximo da conclusão do mestrado? Eu estou para entregar minha tese. A sua tese. O senhor é juiz de qual vara, doutor? Eu sou juiz de Maracanaú. De Maracanaú. Doutor Ricardo, eu vou aproveitar a presença do senhor, e já que o senhor está fazendo o mestrado, já a gente fala um pouco mais do evento. Direito comparado. Muito se discute hoje, está tramitando no Congresso a reforma do Código Penal, né, do Código de Processo Civil. Muito se discute a questão da lei de execuções penais. Tem projetos, não é, já em vias de serem votados, que mexe com essa história da progressão de pena para criminosos hediondos, porque há uma discussão, eu queria ouvir a sua opinião, há uma discussão hoje no Brasil, é o seguinte: por que o criminoso, eu não estou falando aquele criminoso do dia a dia, o batedor de carteira, como se diz, né? Quer dizer, esse eu acho que não devia nem estar enclausurado em penitenciária, muito mais serviria se ele tivesse alguma prestação de serviço, etc. Mas aquele criminoso, quanto mais, que atenta contra a vida humana, que mata, enfim, muito se questiona por que no Brasil ele sai tão rápido da cadeia, não é? Enquanto em outros países, eu digo países civilizados, democráticos, a regra é o contrário, quer dizer, os crimes hediondos punem com muito rigor. E essa discussão está chegando no Congresso. Qual a sua visão nessa questão? A progressão de pena, não está na hora de mexer um pouco nisto, não? Eu concordo com você. Eu acho que a legislação brasileira ela é muito branda. Como você bem chamou a atenção, eu estou fazendo esse mestrado... Está fazendo direito comparado. Direito comparado. Então, a gente estuda muito o direito, as justiças de outros países, né? O sistema americano, embora ele tenha uma outra conotação, ele é o sistema baseado em cases, né? Lá realmente a abordagem é diferente, mas ainda assim a legislação é muito mais dura do que a legislação brasileira. Como é a abordagem, doutor? O senhor falou aí, cases que são casos. Cases são casos. É um estudo, o chamado... o direito lá ele não é baseado na lei, simplesmente. Ele é baseado em jurisprudência, né? Uhum. Então os tribunais decidem de acordo com o que já foi decidido antes, sempre olhando para o passado e o que foi decidido no passado. É diferente do Brasil,
que é o sistema romano, germânico, né? Que nós temos a lei como ponto de referência. Mas mesmo nos estados, nos países, né, que adotam o sistema romano-germânico, na Europa, por exemplo, nós temos uma legislação bem mais dura do que nós encontramos no Brasil. A impressão que se tem é que nós saímos de uma ditadura militar e de um período militar e essa legislação foi forjada no sentido de ir ao extremo oposto dessa repressão, né? Então, é extremamente garantista a legislação brasileira, a Constituição ela é realmente garantista, mas eu acho que tem que haver uma aproximação entre essas duas pontas para que nós cheguemos a um meio termo que possa satisfazer a questão da liberdade dos direitos, as garantias aos direitos e a questão da garantia dos direitos mínimos de convivência, como você mesmo antes estava falando, a questão do direito de ir e vir, né, o direito a manter seu negócio. É porque o que a gente vê muito hoje no Brasil, quer dizer, a violência ela está em níveis alarmantes, né? O índice de criminalidade no Brasil ele chega a mais de 50 mil homicídios por ano. Isso é uma guerra. Mais do que se morreu na guerra do Vietnã. Não é? Mais do que se morreu. Então, quer dizer, e o senhor citou aí, o senhor está fazendo o seu mestrado em Direito Comparado, o senhor citou aí países democráticos, nós não estamos falando aqui de ditadura, nós estamos falando de países democráticos com uma história longa de democracia. Nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando da França. Estou falando da Alemanha, estou falando do Reino Unido. Quer dizer, são países que têm democracias longevas. Ninguém aqui está tendo como parâmetro ditaduras, onde não se respeitam os direitos e garantias individuais, não. Mas ocorre que no Brasil está se chegando à conclusão de que a gente, e o próprio Congresso já está despertando, a gente precisa avançar um pouco mais para o cumprimento de penas neste país, sob pena da gente não sinalizar para a sociedade, não é, a punição, que também é pedagógica, né, doutor? O senhor sabe que o senhor é um juiz, que punir também é um ato de pedagogia. A pena ela tem um caráter simbólico, né? Ela sinaliza para aquele que cometeu, e mais do que para aquele que cometeu, para o restante da sociedade, que aqueles que incidirem naquela conduta serão reprimidos. Então ela tem um caráter simbólico, retributivo também, né, de quase que uma retribuição ao mal que se fez à sociedade, então você... Isso. Né, e socializador, que é nesse sentido, a pena, eu acho que no Brasil é que menos, é o aspecto menos pronunciado, que é o socializador, porque nessas cadeias que nós temos aí, nós realmente não ressocializa ninguém. Agora, ao mesmo tempo também, quando a pena não acontece, se sinaliza a impunidade. Exatamente. E esse é o problema que vivemos no Brasil hoje. E a impunidade é um motor muito grande da violência, né? Do cometimento reiterado. Se você comete uma vez um ato ilícito ou então um crime mesmo, e você não lhe acontece nada, isso é um estímulo para que você volte a delinquir. A verdade é essa. Eu vou aproveitar aqui, e os meus telespectadores que nos acompanham aqui, a presença de um juiz. Nós estamos vivendo um fato no país hoje que é um fato sem precedentes nessa história recente da democrática, não é? Quer dizer, tem muita gente fazendo comparações com o período da ditadura. Não há comparações. O período discricionário era um outro momento, era uma outra realidade. Houve uma ruptura institucional, alguns grupos não é, pegarem armas, é outro momento. Não dá para comparar. Nós vivemos hoje na plenitude democrática. Então, dentro da plenitude democrática, o cidadão tem amplo direito de protestar, de fazer uma passeata, de fazer reivindicação. Mas o que estamos a assistir nas grandes cidades, e ontem a coisa passou dos limites, a ponto de, no Rio de Janeiro, por exemplo, os magistrados terem usado mão de algumas leis para endurecer também, para mandar pessoas até para presídios. Porque o que estamos vendo aí, doutor, é uma baderna generalizada. Quer dizer, isso não é mais manifestação. Quer dizer, você aproveita a manifestação propositadamente para quebrar patrimônio público, para quebrar a propriedade privada. Quer dizer, ontem o que aconteceu numa região lá de São Paulo, não ficou uma agência bancária inteira. A agência do Butantã foi completamente depredada. Quer dizer, as pessoas ficaram sem poder ir para casa porque os ônibus foram quebrados, queimados. Quer dizer, isso não é mais manifestação. É verdade. O que me parece é que as autoridades responsáveis pela segurança pública, por temor à crítica social, talvez tenham deixado que essa frouxidão, né, frouxidão administrativa, a polícia está deixando de agir com o rigor necessário. Está estimulando. Né, e isso é deletério. O que nós temos? Nós temos que ter uma polícia capacitada a lidar com esse tipo de manifestação. Nós não queremos o espancamento, né,
a tortura. Não, não. Nós não queremos isso. Nós queremos que a ordem seja mantida, os direitos constitucionais de liberdade de expressão sejam garantidos. Mas o direito de ir e vir também das pessoas. Né? Porque quando você parte para o vandalismo, você coloca em risco vidas humanas, né? Os bens das pessoas que devem ser protegidos também. Então nós temos que a polícia tem que se preparar melhor para esse tipo de eventualidade, mas os gestores públicos têm que ter a coragem moral de encarar esse tipo de situação e não serem diminuídos com medo de uma crítica eventualmente feita, que é isso que dá a impressão de que eles estão atemorizados à crítica social, crítica da imprensa ou algo muito parecido. Bem. Doutor Ricardo, o 4º encontro de magistrados da magistratura começa nesta quinta, amanhã, não é isso? Exatamente. Começa à noite, tem uma solenidade de abertura, a palavra do presidente, que é o senhor vai fazer uma... E o doutor Augusto Cury, ele é psiquiatra e escritor, ele faz uma palestra, o Código da Inteligência, a Excelência Emocional e Profissional, que versa exatamente sobre este momento. Nós tentamos, nossa tentativa com esse encontro, é que os profissionais que vêm são profissionais de renome. Nós temos o Augusto Cury na quinta-feira. Na sexta-feira nós temos a Ana Beatriz Barbosa, que é autora do livro Mentes Perigosas, é uma psiquiatra também, médica psiquiatra, com muita experiência nessa... Ela vai falar sobre ansiedade e medo no cotidiano. Isso, exatamente. Aliás, é muito atual o que ela vai dizer. É verdade. Muito atual. E seguindo-se a Ana Beatriz Barbosa... Aliás, já a gente vai falar aqui da programação, doutor. Vou pedir aqui rapidamente intervalo. Estou aqui com o presidente da Associação Cearense de Magistrados, que é o doutor Ricardo de Araújo Barreto, que é juiz que está na comarca de Maracanaú, não é? Maracanaú. E é o presidente da ACM que está promovendo esse encontro importantíssimo que começa nesta quinta-feira, dia 17, amanhã, e segue até sexta-feira, 18, com importantes palestras, inclusive um jornalista, o Caco Barcelos, o famoso jornalista, ele vem falar também aqui no encontro. Eu vou já detalhar aqui detalhes e vamos falar um pouco mais ainda com o doutor Ricardo sobre o raio-x da Justiça Brasileira, que foi um relatório do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que foi apresentado, inclusive, pelo presidente do CNJ, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. Vou fazer um rápido intervalo, questão de ordem, volta já. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje estamos falando de magistrados, da atuação dos magistrados, não é? E dos problemas, não é? Que os magistrados sentem. Claro, o juiz também é um ser humano. Muita gente pode até imaginar que por ter aquela toga, né, por ter a responsabilidade, que responsabilidade de proferir sentenças, o juiz é um super-herói. Mas não é, ele é um ser humano e padece dos males, sofre pressões, tem estresse, né? E eu estou aqui com o doutor Ricardo Barreto, que está pilotando aí, coordenando, comandando um grande encontro que começa nessa quinta-feira, que é o 4º encontro cearense da magistratura, que vai tratar exatamente de questões relacionadas com a saúde dos juízes. Vida, profissão e saúde, repercussão das decisões judiciais. Bom, o doutor Ricardo, a gente já falou do doutor Augusto Cury, ele vai falar do Código da Inteligência, a Excelência Emocional e Profissional. A questão emocional é muito importante para um juiz. É muito importante para o ser humano de modo geral e para o juiz especialmente, porque você precisa ter uma estabilidade, uma boa estabilidade para proferir boas decisões, né? Então é importante que você esteja em equilíbrio para você proferir, porque diariamente nós atendemos dezenas de pessoas no fórum, nós proferimos centenas de despachos, dezenas de sentenças. Quando o juiz não está se sentindo bem, doutor, como é que... porque isso é normal, quer dizer, todos nós temos que estar... E o juiz, de repente, está passando por algum problema, um colega nota, etc, etc. Qual é o modus operandi? Que um juiz tem aquela responsabilidade? Ele mesmo se apresenta? Há alguma sugestão para algum órgão de controle interno da magistratura? Não, na realidade, até esse momento, não havia sido pensado nada nesse sentido. O juiz termina por recorrer aos seus próprios meios, aí ele vai atrás de algum psicólogo, psicanalista, ou algo que o psiquiatra... A gente já sabe aqui que o juiz tem uma carga de trabalho terrível. Daqui os processos... O que se busca é modificar essa realidade. O tribunal, com esse novo projeto que está sendo
encaminhada agora, que é o acompanhamento psicossocial. O desembargador Bricho contemplou dentro do seu Isso nunca tinha. nunca teve. Que bom, nunca Foi teve. uma proposta da Associação Cearense de Magistrados, a comissão de orçamento do tribunal foi aceita pela comissão e ainda na administração anterior do desembargador Arísio. Sim. E agora o desembargador Bricho Está resolveu implantando. tocá-la. Nós estamos aí na terceira fase de implantação desse projeto. É um projeto importante porque ele vai acompanha, trazer meios, né, Isso. para você cuidar da pessoa. Né? Por trás daquele julgador há uma pessoa, e essa Claro. pessoa tem que estar em equilíbrio para que as suas decisões sejam adequadas, tenham consequência positiva. Bom, a gente falou aqui da quinta-feira que vai ter a palestra do Dr. Augusto Cury, que é o psiquiatra, né? Na sexta, que é o último dia, a Ana Beatriz, que é a autora daquele livro Mentes Criminosas, né? Esse livro é um sucesso, né? Ela vai falar sobre ansiedade e medo no cotidiano. Por que essa palestra no evento? Essas palestras, elas na realidade se completam. Né? A palestra do Augusto Cury, a palestra da doutora Ana Beatriz, da Marilda Lippe, que é uma psicóloga com formação no exterior e muito respeitada nessa área. Ela vai falar sobre estresse, né? Qualidade de vida no poder. Todas elas se complementam. Cada um deles vai tentar, dentro da sua área de atividade, contribuir para a formação desse pensamento. O que nós buscamos é colocar as nossas questões coletivamente e após a palestra, daí surgir um debate, e desse debate surgir, quem sabe, um documento que possa ser encaminhado ao tribunal no sentido de uma proposição que efetivamente traga benefícios no futuro para esses magistrados que hoje compõem, né? É exclusivamente para juízo. Então. A princípio, o encontro é para magistrados, mas nós terminamos por abri-lo e fizemos convites aos demais ramos, né, de atuação do sistema de justiça. Né? Vão advogados, vão conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, vão juízes, não só juízes de direito, mas juízes do trabalho, juízes federais. Isso. E populares. Defensores públicos. Né, populares que entraram em contato conosco com interesse na matéria, nós abrimos a oportunidade de atuarem como ouvintes durante as palestras. Bom, o doutor Mantovani Colares, juiz de direito, ele vai falar também na sexta tarde, às 2 horas, da supremacia da imagem no processo eletrônico e ameaça à inteligência do texto escrito. Tem muita reação a essa questão dos processos, o fim do papel? O processo eletrônico ele tem resistência, principalmente porque nós temos uma magistratura que a maior parte dela, embora ultimamente tenha entrado novos juízes... Processo virtual, como se diz. O processo virtual há uma resistência a ele, é uma resistência natural, até culturalmente nós somos muito ligados ao papel. E o professor Mas isso é inevitável, né? É inevitável. Não há como dar o passo para trás, é o futuro, né? Representa o futuro. Então nós temos que nos acostumar à ideia. Mas ele faz uma abordagem muito interessante, que ele faz exatamente esse questionamento, porque em cima desse processo eletrônico, desse processo digital, há uma carga de estresse muito grande também, por não dominar, ou por não dominá-lo, ou por ele ser, o processo virtual é um processo muito rápido. Se você despacha agora e abre a parte para manifestação, daqui a meia hora você está com a manifestação da parte. Então os processos, a impressão que você tem é que eles estão se multiplicando. Você não consegue baixar ali as suas obrigações. O juiz tem que se preparar psicologicamente para isso, esse novo momento. Né? A velocidade das decisões se torna também um elemento estressor. Até que nós nos acostumemos, até que nós vençamos essa barreira cultural do processo digital, nós sofreremos a sua implantação. E essa palestra aqui do desembargador, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Cláudio Balbino, o juiz nas suas relações interinstitucionais. O desembargador Cláudio Balbino Maciel é vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Isso. É uma pessoa muito experiente, foi presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, é um homem de uma sabedoria muito grande. Eu assisti uma palestra dele na Bahia e fiquei bastante impressionado, porque ele tem um conhecimento, uma carga de conhecimento muito grande, inclusive conhecimento de humanidade, né? Ele tem um conhecimento técnico e tem também um conhecimento sobre a história do pensamento ocidental muito desenvolvido. Então ele faz uma análise sobre o século XIX, o século XX, o início do século XXI e coloca isso na perspectiva da magistratura. O que a magistratura pode, diante desses fatos que permeiam esses 3 séculos, como é que ela se comporta, como é que ela deve se comportar no futuro. É muito interessante essa palestra. Agora, tem uma palestra aqui que eu acho muito interessante, doutor Ricardo, que vai ser a última,
antes do encerramento, depois vai ter o coquetel, etc. Às 5 da tarde da sexta-feira, depois da manhã, o jornalista Caco Barcelos, né, aquele jornalista da TV Globo, do Profissão Repórter, ele vai falar sobre o judiciário e imprensa. Eu acho isso importante, porque como é que o juiz, que tem juiz que relaciona, como é que o juiz vê a imprensa, é o primeiro fator. Outra, a imprensa hoje tem um papel fundamental num país que né, conquistamos aí a ampla liberdade de imprensa e a informação na ponta que chega ao leigo passa pela mão de um jornalista. Quer dizer, esse jornalista ele tem que ter muito cuidado. Quer dizer, e essa relação com o Poder Judiciário ela tem que ser uma relação muito profícua, porque grandes casos suscitam audiência, suscitam interesse da mídia e a informação tem que ser levada com muito cuidado. E o jornalista não é um operador do direito, ele não é um advogado, ele não é um magistrado. Ele precisa, eu acho que essa relação precisava ser estreitada, é a minha opinião. Não sei se é isso que o Caco Barcelos vai dizer, mas é importante que essa relação seja estreita. Como é que o senhor vê isso? Por muito tempo nós fomos quase que levados a um distanciamento com o povo de um modo geral e com a imprensa em especial. Essa realidade ela tem que ser alterada. Eu entendo que as associações de magistrados, a Associação dos Magistrados Brasileiros, as associações estaduais, eu presidindo a ACM, eu tento fazer isso. Nós temos que interagir, nós temos que sair dos nossos gabinetes e ir ao confronto de ideias. Todas as vezes que eu fui convidado a participar de algum movimento que envolvesse a imprensa ou a sociedade, eu tentei ir para poder diminuir esse espaço. Se nós não fizermos nos entender ou não expusermos nossas posições, nossos problemas também não serão nem conhecidos e nem compreendidos. Né? Aquela história da redoma, né? O Poder Judiciário durante muito tempo, não é por culpa do Poder Judiciário em si, é um processo, são os contextos. Né? A própria legislação nos levava a isso. Até a Lei Orgânica da Magistratura, se você for analisar a Lei Orgânica da Magistratura, ela pede um juiz ausente, nesse sentido. Um juiz comedido, né? Fechado. E a realidade é outra. A realidade é, nós somos parte dessa sociedade, então nós temos que dialogar com essa sociedade. Essa interlocução ela tem que existir sob pena de nós sermos isolados. Muitos colegas de associações por aí defendem que as associações devem voltar para si mesmas para resolverem os problemas da magistratura. Eu defendo o contrário. Eu acho que nós temos que nos manter abertos e participar das discussões sociais, sob pena de, nesse isolacionismo, nós sermos também alijados das discussões e perdermos em representação política e importância social. O Conselho Nacional de Justiça hoje foi um avanço para o senhor? Ontem, durante o anúncio desse raio-x da Justiça, não é, esse balanço de números, o presidente Joaquim Barbosa, ele disse que a Justiça precisa, ele disse que houve melhora, mas a Justiça precisa trabalhar mais, avançar mais. Como é que acelera isso, doutor, na sua opinião? Não depende só do juiz, é bom também que se diga. Não dá também para jogar toda a responsabilidade apenas no juiz. O Conselho Nacional de Justiça foi um avanço tremendo. Foi uma revolução no judiciário, abriu realmente o judiciário, aquela história da caixa preta. Isso. Aquilo tem, em boa parte, tem seu significado, e realmente tem sua verdade. Agora, o que nós temos que o CNJ tem que fazer é evoluir no sentido de melhorar alguns aspectos. Muitas vezes, aqueles que comandam o Conselho Nacional de Justiça parecem não entender os problemas que estão aí agregados à atividade da magistratura. Não entendem que os juízes do interior do Estado vivem situações que são diferenciadas, parecem até que nunca visitaram as comarcas, nunca foram ao interior, as dificuldades de ordem estrutural que nós vivemos. Então, o CNJ ele tem que ser mais sensível nesse aspecto, tem que dar mais apoio. O CNJ ele abriu a possibilidade de nós irmos a uma instância que seja superior ao seu próprio tribunal estadual, no meu caso da Justiça Comum. Então, eu levo problemas que o tribunal aqui, muitas vezes, nas suas limitações humanas, não consegue resolver, e eu levo ao CNJ e tenho resposta desse tribunal. Agora, o Conselho Nacional de Justiça tem que ser um aliado, porque ele é também integrado ao Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, dentro da hierarquia do Judiciário, só pede para o STF. Então, ele é parte do Judiciário. Embora tenha ali um grupo de pessoas que não seja originalmente do Judiciário, que são advogados, são promotores, esse órgão é um órgão do Poder Judiciário. E é realmente um avanço. Ele avançou, ele ajudou a abrir a magistratura
nacional, nós hoje compreendemos melhor o judiciário através do CNJ. Agora, duas questões, doutor Ricardo. Como é que está essa questão da segurança dos magistrados? Porque hoje, quer dizer, a sociedade brasileira, ela vive hoje sobre o signo da insegurança. Isso é uma coisa coletiva, é norte a sul. A violência, etc, etc. E atinge todo mundo, não tem mais ninguém imune a isto. Não é? Juízes, policiais federais, juízes estaduais, promotores de justiça, né? Hoje são alvos do crime organizado. Aqui no Ceará, qual é a preocupação da associação com os magistrados? Principalmente os que estão no interior, né? Nessas comarcas aí longínquas, etc. Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução numerada Resolução 104 do CNJ, que trata da segurança de magistrados e fóruns. Em 2011, depois da morte da Patrícia Acioli, a juíza carioca, a Associação Cearense de Magistrados interpôs no CNJ um pedido de controle administrativo que solicitava que o Tribunal de Justiça cearense implementasse as condições da Resolução 104. De lá para cá, nós tivemos alguns avanços. Nós fomos o primeiro estado da federação a criar o Fundo de Segurança Estadual, aprovado aqui pela Assembleia Legislativa, numa iniciativa do Tribunal de Justiça, que foi, por sua vez, interpelado junto ao CNJ pela Associação de Magistrados. Então, nós somos... Esse fundo propiciou o que já? O Fundo de Segurança, ele amealha verba para aplicar essas verbas na segurança de magistrados que estão sob ameaça e para aquisição de material, equipamento de segurança destinado à proteção de fóruns Os juízes hoje no Ceará, eles têm seguranças? Hoje nós contamos com o apoio da PM, naqueles lugares onde há... Mas a PM também tem a limitação. Nós temos o problema é que nós temos as pequenas comarcas do estado, nós não temos número de policiais. Algumas comarcas, algumas cidades do interior do estado têm como contingente policial 3 a 4 policiais. É complicado. Então não é possível, é difícil você tirar um policial da rua para colocar diretamente no fórum. O ideal é que nós tivéssemos um quadro de pessoal próprio, agentes de segurança, agentes de vigilância do próprio Tribunal de Justiça, ou então, em última forma, uma terceirização desses agentes. Mas tem que ser qualificados, não tem que ser vigilantes aí no Já caso. existe a terceirização, já existe no TRT, nos tribunais de trabalho e na Justiça Federal. A outra iniciou-se essa semana, inclusive na segunda-feira. Os federais são até dos quadros, né, da própria, são da própria do próprio justiça. quadro. A minha proposta é que sejam criados cargos no tribunal, uma carreira de agente de segurança e vigilância. Na segunda-feira nós estivemos em Crateús, acompanhando inclusive o presidente do tribunal, Desembargador Bristo, e lá ele iniciou, ele está dando sequência às licitações que foram iniciadas depois daquela proposta, da ação que foi proposta no CNJ, que são ações de licitação para aquisição de detectores portáteis de metal, portais nas entradas do fórum. Então, esses dois dispositivos já estão sendo adquiridos, inclusive na própria reunião de Crateús ele entregou para os juízes que estavam presentes, ele entregou detectores de metal, os portais devem estar sendo instalados, também está sendo adquirida as câmaras de vigilância, né, eletrônica, e nós entendemos que há um progresso. Isso vai melhorar. Isso vai melhorar. Isso, com certeza, pelo menos o ambiente do fórum vai poder ser mais rastreado. Logicamente que o juiz, no momento que ele se desloca para fora do fórum, ele vai estar por sua própria conta e risco. Né? O presidente Joaquim Barbosa, ele falou também, ele elogiou e disse que os limites da justiça precisam ser superados, mas a luta por uma justiça mais rápida envolve também o executivo, o legislativo e a própria sociedade. Ou seja, ele não colocou sobre os outros. Mas ele também disse que é preciso melhorar a questão da produtividade. Na sua opinião, o que é que pode ser feito mesmo nessa atual situação de limitação para melhorar? Por exemplo, a reforma dos códigos, a aceleração de processo, a diminuição de recursos, é bem vista, por exemplo, pela associação? Certamente. Nós temos uma legislação que tem que ser reformada. Nós temos que ela trava, né? Trava. Nós temos um Código de Processo Civil, nós temos um Código Penal, um Código de Processo Penal que já demandam. O Código de Processo Civil sofreu algumas reformas, mas aí está para sofrer outra. Nós temos essa legislação tem que ser modificada e modernizada, né? Mas nós temos que, no caso da questão da produtividade, no caso específico do Ceará, com essa ausência de 98
juízes dentro do quadro. Nós temos casos de magistrados que respondem por 3, 4, 5 comarcas. É absurdo. Um magistrado que se desloca entre 3, 4, 5 cidades, lógico que a produtividade dele baixa. É claro. Você imagina o deslocamento entre cidades, a energia, o tempo que se gasta se Estresse, deslocando. Maria, o É claro que essa cansado, pessoa ela não vai produzir tomando Quer dizer, conta de 4, 5 primeiro cidades. nós teríamos que fechar esse quadro. É. Depois que fechar, a gente podia O sair. meu consolo é que nós estamos abrindo já um processo de concurso e eu espero que dentro do próximo ano, ano e meio, essas vagas sejam providas. Mas é claro que isso repercute na produtividade. E daí a minha preocupação, a nossa preocupação na associação com relação a esse tema que está sendo levado nesse quarto encontro da magistratura, que é combater também essa frustração causada pela impossibilidade de você dar a prestação jurisdicional que a sociedade merece. Aliás, eu estou mostrando aqui o cartaz, doutor, e tem uma coisa assim de xilogravura, né? Quer dizer, uma coisa interessante, o cartaz do encontro, que remete a uma coisa bem nordestina, né? Inclusive a ideia desse desenho é a ideia que você vê o acúmulo de processos, de leituras que o juiz tem que fazer, e a ausência do juiz aí representa o juiz que está de licença por razões de saúde. Então nós fizemos questão de focar. É muito elucidativo aqui. Quer dizer, muito processo e cadê o juiz? Só cadê? Está de licença para tratar da própria saúde. Magistrado, vida, profissão e saúde, repercussão nas decisões judiciais, que é o tema do quarto encontro da magistratura cearense, que começa nesta quinta-feira, dia 17 e 18. Sexta-feira, lá na Escola Superior da Magistratura, promoção exatamente da Associação Cearense dos Magistrados. E eu recebi aqui, e queria agradecer, doutor Ricardo Araújo Barreto, presidente da associação, ele é o grande anfitrião deste grande encontro. Doutor Ricardo, muito obrigado, sucesso lá no encontro. Renato, a gente agradece a oportunidade aqui nos oferecida e manda um abraço, esperando que todos compareçam amanhã no início dessa grande aventura que será o quarto encontro. E conte sempre com aqui o nosso canal, a nossa TV Assembleia, que está sempre aberta a esses debates de cidadania e particularmente este programa. Eu compartilho exatamente dessa ideia que o senhor externou aqui, de aproximar e de manter, não é, esta ligação sempre entre a imprensa, o grande público e operadores importantes para a nossa sociedade, como são os magistrados. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Renato. Disponha sempre, foi muito bom tê-lo aqui no Questão de Ordem. Nosso programa fica por aqui, a gente volta amanhã, até lá.